Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Quem está sentindo frio aí hoje, gente? Ou é só mineiro lá de Belo Horizonte que sentiu frio hoje? Mas é uma grande bênção, é um grande motivo de louvor poder estar com os irmãos. Eu hoje estou vendo alguns rostinhos novos que não esteve conosco. A gente está desde sexta-feira mergulhando na palavra de Deus, o ensino da palavra. E tanto anteontem, na sexta, quanto ontem, nós temos mergulhado ainda mais na palavra, acerca propriamente do Espírito Santo. Eu creio que Deus tem falado ao nosso coração. Quem tem estado aqui nesses dias de conferência, olha que bênção, glória a Deus. Você que não teve a oportunidade de estar conosco na sexta e no sábado, eu quero já te fazer um encorajamento. Eu sei que a igreja, até por tudo que Deus tem feito e abençoado, vocês têm um culto pela manhã e geralmente a mesma palavra à noite. Mas o pastor estava comentando ontem, e eu quero encorajar você também. A palavra que eu vou ministrar à noite não é a mesma dessa da manhã, então eu queria te encorajar a quebrar assim, Drummond, eu só venho na manhã, mas eu queria te encorajar a dar um passo a mais hoje à noite. Eu creio que Deus vai encerrar esse tempo com algo muito especial essa noite. Tem uma palavra de Deus para comunicar ao seu coração essa noite, acerca da igreja de Atos, e eu quero muito que você esteja presente. Então, talvez não é o seu hábito vir à noite, mas eu quero te encorajar a estar conosco também, hoje à noite, no término da festa de Pentecostes. Já temos visto algo de Deus, mas Deus sempre guarda o melhor vinho para o final. Fala assim, olha, tem vinho novo nesse final. Fala para você, irmão, tem vinho novo nesse final. Deixa eu falar bem rapidinho para a gente ir para o vinho dessa manhã. Ali atrás, ao final, vai estar com meu amigo amado Berger, e a Cláudia vai estar ali com a gente, com alguns materiais que Deus me inspirou a escrever. 3 desses materiais, os irmãos, eu creio, já conhecem bastante, das vezes que a gente pôde estar aqui, que é o Fora do Alcance das Crianças, que é um livro sobre maturidade, o Revolucionando Relacionamentos, que é um livro que fala sobre a questão de relacionamento não só com o próximo, mas o relacionamento consigo mesmo, e o livro do Chamado e os Dons Ministeriais, que tratam exatamente da questão do chamado, do dom, da graça de Deus, para que a gente possa ser usado na obra. Esses 3 livros, os irmãos já conhecem bem, vão estar ali atrás, mas eu queria enfatizar bastante aos irmãos um livro que eu creio que vai te ajudar muito na sua intimidade com Deus. Esse livro nós lançamos, tem 2 ou 3 semanas lá em Lagoinha. Nós lançamos esse livro chamado Sem Medo de Deus. No próximo ano, no Carisma, esse livro será o livro de leitura obrigatório de uma matéria chamada Justiça de Deus. Já fiquei sabendo, tem uma professora muito amada, que é a Jéssica, da Dom da Justiça, Justiça de Deus, aqui na EDM. Aliás, quem não faz EDM tem que fazer EDM, gente? Cadê os alunos da EDM aí? Aluno e ex-aluno, cadê? Aí, uma escola abençoada que vocês têm aqui. E nós, nesse livro, na doutrina de justiça, irmãos, quando nós entendemos essa verdade da justificação em Cristo, a nossa vida espiritual muda. Se você olhar bem a Bíblia com bastante calma, você vai ver que a primeira ocorrência, a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia, ela aparece depois que Adão e Eva pecaram, e Deus vem na viração do dia para conversar com Adão e Eva. E diz a Bíblia que quando Deus chama Adão, Adão justifica ele ter se escondido no arbusto. Ele fala assim, eu ouvi a tua voz e tive medo. Por que eu dei essa ênfase para vocês? Porque antes do pecado de Adão e Eva, nós não vemos Deus instaurar o medo no ser humano. Não havia medo quando Deus chegava na viração do dia para conversar com Adão e Eva antes do pecado. Antes do pecado, Adão e Eva não falavam assim, quem sou eu para estar na tua presença? Quando Deus vinha antes do pecado, Adão e Eva não diziam assim, nós estamos com vergonha, a gente erra tanto, a gente não merece. Irmãos, não havia em Adão e Eva vergonha, culpa, medo, inferioridade de estar com Deus. Isso tudo veio depois do pecado. O pecado trouxe o medo. Então, se o pecado trouxe o medo,
A resolução da questão do pecado é o que vai nos trazer ousadia e intimidade na presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 5, verso 1, justificados, pois, temos paz com Deus. A justificação nos trouxe paz com Deus. Rompeu com esse medo, porque na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si os nossos pecados e nos trouxe paz com Deus. Você tem paz com Deus. Paz por quem, Drummond? Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que você vai aprender nesse livro. Por isso, se você está falando assim, Drummond, eu quero ter mais intimidade com Deus. Quem aqui quer ter mais intimidade com Deus? Irmãos, esse livro, então, eu creio, vai ser uma grande ferramenta para te abençoar, para edificar nessa empreitada de ter mais intimidade com Deus. Os livros vão estar ali atrás, num preço muito, mas muito barato mesmo, apenas R$10. É um preço simbólico aí para que você possa comprar, dar de presente para alguém, vai estar ali atrás, tá bom? Olha para o irmão do seu lado e fala para ele assim, estou sentindo que é hoje que você vai me dar um livro. É hoje. Não foi na sexta, não foi no sábado, mas vai ser hoje. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Verso número 5. Essa manhã eu quero ministrar uma palavra aos irmãos. Título daquilo que nós vamos conversar, o tema daquilo que nós vamos conversar essa manhã é a presença do Espírito e o sacerdócio. A presença do Espírito e o sacerdócio. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 5. A palavra de Deus diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Diga comigo, sacerdócio santo. Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vem um pouquinho mais à frente comigo em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Verso de número 5. Apocalipse 1, verso de número 5, diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e o que, gente? Sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sentado como você está, eu queria que você erguesse a sua Bíblia o mais alto que você pode. Sentado mesmo como você está, erga a sua Bíblia, diga assim comigo: eu creio. Diga bem forte: eu creio que nessa manhã eu serei tocado pela poderosa palavra de Deus. Nada vai me impedir, nenhuma distração, nada vai me impedir de ter atenção à palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, é bem interessante quando nós vemos a presença do Espírito, a presença de Deus, e vemos a presença também de uma coisa comum aonde Deus está, que é o sacerdócio. Muito tem se falado e nós temos comentado acerca do Espírito Santo, mas nós precisamos entender também que aonde o Espírito Santo está, é necessário que haja um ambiente, é necessário que haja um lugar confortável, como nós falamos no louvor. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina
que o Senhor é entronizado no meio dos louvores. Ou seja, o Senhor parece que fica mais confortável, parece que esse é o ambiente onde o Senhor se manifesta. Muitos de nós falamos e entendemos a presença, e nós falamos isso na sexta-feira, que o Espírito Santo, ele mora, ele habita dentro de nós. Nós somos templos do Deus vivente. Quem é templo do Espírito Santo aqui? Agora, repare uma coisa. Toda vez que Deus faz uma morada, toda vez que Deus estabelece o lugar onde Ele vai morar, Ele também estabelece o sacerdócio. Nós olhamos para o primeiro tabernáculo, onde a Arca da Aliança estava, que simbolizava a presença de Deus. Você repara que quando Deus instituiu o tabernáculo de Moisés, com todas as divisões, átrio, santo lugar, santo dos santos, com minúcias que foram dadas a Moisés, Deus também mandou Moisés estabelecer uma classe sacerdotal. Porque aonde tem a presença de Deus, tem sacerdócio. Você repara que depois que o tabernáculo de Moisés foi feito, há um serviço de sacerdócio prestado. Mais adiante, você repara que em cada tabernáculo feito, o sacerdócio também é levantado. Quando Davi vai buscar a Arca da Aliança e traz a Arca da Aliança de volta a Jerusalém, embora não haja um templo formalizado e bem instituído, ele coloca a Arca da Aliança numa espécie de uma tenda, mas ele não deixa a arca simplesmente lá. Ele coloca sacerdotes em volta para ministrarem 24 horas aquela presença que ali estava. Quando depois o seu filho Salomão é levantado e ele prepara tudo para que Salomão depois possa estabelecer o templo, Salomão também faz a mesma coisa, num templo suntuoso e maravilhoso, levantado e a presença de Deus ali, Salomão também coloca sacerdote, porque aonde tem presença de Deus, tem sacerdócio. Diga comigo assim, aonde tem presença de Deus, tem sacerdócio. E aí nós vemos em cada templo do Velho Testamento, o sacerdócio levantado, junto ao templo onde a presença de Deus estava. Agora, quando Jesus Cristo veio a essa terra, Jesus se transformou na própria morada da glória de Deus. A glória de Deus não estava mais simplesmente atrás de um véu onde estava a Arca da Aliança. A glória de Deus agora estava nele. Era assustador quando Jesus mostrava, as pessoas não entendiam. Jesus olhou para o templo da época e falou assim, olha, pode destruir, e em 3 dias será reedificado. Os fariseus e religiosos disseram assim, levou 46 anos para ficar pronto, e ele está dizendo que em 3 dias ele vai reedificar um templo que levou 46 anos. Mas diz a Bíblia que ele não falava do templo físico, mas ele falava do templo que era o seu corpo. E o corpo dele tombou, morreu, mas ao 3º dia foi ressuscitado, foi reedificado. Irmãos, isso era tão assustador que onde Jesus chegava, aonde Jesus entrava, ele muitas vezes dizia assim, perdoados estão os teus pecados. Agora era assustador para o religioso ouvir isso, perdoados estão os teus pecados, porque lugar de perdão de pecados era onde, gente? De acordo com a velha aliança. No templo, pegavam o sacrifício de animal, derramavam o sangue, e no templo, com o derramamento de sangue, a pessoa era perdoada. Então, se alguém queria ser perdoado, deveria ir ao templo onde estava a Arca da Aliança. Só que quando Jesus chegava, ele virava para as pessoas e dizia assim, olha, perdoados estão os teus pecados. Irmão, o fariseu religioso ficava doido com isso, porque o lugar de perdão de pecados era no templo. Só que eles não estavam entendendo que agora o templo era de carne e osso, era Jesus Cristo. E aonde o templo chegava, o perdão de pecados também chegava. Não só isso, mas os milagres também chegavam. Mas nós temos aprendido aqui no seminário, irmãos, que não é apenas, ou não foi o objetivo de Deus, que o único templo de Deus fosse Jesus Cristo. O que Deus tinha em mente é que eu e você fôssemos tornados templos de Deus. Por isso Jesus não é chamado de fim, ele é chamado do caminho. A rua aqui da frente, irmãos,
ela é o caminho para eu chegar aqui. Quando pegamos o carro e viemos para cá, nenhum de nós pensou em ficar na estrada, porque a estrada não era o lugar para a gente ficar. O lugar para a gente chegar e ficar era aqui. Jesus é o caminho, porque Deus queria chegar em mim e em você, irmão. Ele era o caminho para o Pai chegar até nós. É por isso que aonde a gente está, o perdão pode chegar. No Velho Testamento a promessa era o seguinte: eu não habitarei mais em casas feitas por mãos humanas. O templo de vocês aqui é lindo, é bem bonito, é bem aconchegante. Mas essas paredes aqui, os homens trabalharam com as suas mãos. Tijolo em cima de tijolo, tinta, nós trabalhamos aqui para que isso ficasse pronto. Aqui é o nosso lugar de reunião, é onde a gente vem para adorar. Agora, irmão, preste atenção numa coisa. Deus não habitaria mais em casas feitas por mãos humanas. Então Deus habitaria numa casa feita pelas próprias mãos dele. E ele fez eu e você para que ele pudesse morar. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Aleluia. Agora volta só um pouquinho comigo. Jesus era a morada do Pai, mas aonde tem presença de Deus tem sacerdócio. Jesus, a Bíblia diz em Hebreus 3:1, é chamado de sumo sacerdote. Se a presença de Deus estava nele, tem que ter sacerdócio, porque esse é o padrão de Deus. Onde tem presença, tem sacerdócio. A presença de Deus estava nele, a glória do unigênito do Pai estava nele, e ele é chamado de sacerdote. Agora, quando eu e você, de acordo com 2 Coríntios 6, verso 16, somos feitos templo de Deus, seguindo o padrão bíblico, aonde tem presença de Deus, tem sacerdócio. Por isso, Pedro nos ensina que nós somos sacerdócio real, ou sacerdócio santo. Apocalipse 1 diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Ou seja, a presença de Deus está sempre associada ao sacerdócio. A grande pergunta para nós é, por quê? Por que que Deus, ao colocar a sua presença em nós, a presença do Espírito Santo em nós, ele trabalha associando ao sacerdócio? Porque, irmãos, a presença de Deus estava no tabernáculo, mas para que ela se manifestasse perdoadora, abençoadora ao povo, era necessário o ofício sacerdotal. Porque a presença de Deus num lugar, mas não o ofício sacerdotal, faz a presença estar ali, mas não se mover para abençoar ninguém que está ali. As pessoas à volta eram perdoadas dos seus pecados, sacrifícios eram feitos para que as pessoas fossem tocadas por aquela presença, mas quem intermediava, quem mediava isso, era o sacerdote. Isso para nós é muito importante, porque a presença de Deus e o ofício sacerdotal é aquilo que faz a presença que está presente se manifestar para o sacerdote e para as pessoas que estão à volta. Drummond do céu, se para que a presença que está no lugar se manifeste ao povo, se manifeste ao sacerdote, é preciso o sacerdote. O que é o sacerdote? O que é o sacerdócio? E como é que funciona esse sacerdócio? Nós vamos entender essa manhã, vamos aprender essa manhã algumas funções sacerdotais. Não temos tempo de falar de todas elas, é muito amplo o assunto. Mas eu quero me focar com vocês em algumas funções sacerdotais muito importantes para vermos a manifestação do Espírito Santo em nossa vida e nas pessoas que estão à nossa volta. Primeiro, irmãos, vamos entender o que significa a palavra sacerdote. A palavra sacerdote no hebraico é kohen. Kohen é uma palavra, uma dimensão que fala de ministro. A palavra ministro é uma dimensão que fala de serviço. Agora, entenda uma coisa comigo. Se eu chegasse no Velho Testamento e dissesse que todas as pessoas das 12 tribos, se eu virasse para elas assim, olha, vocês todas são sacerdotes, irmãos, seria uma tremenda heresia. Porque só uma tribo de Israel, das 12, foi separada como uma tribo sacerdotal. Por favor,
Me digam o nome dessa tribo. Do pastor Levi. Tribo do pastor Levi. A tua turma. A tribo de Levi. A tribo de Levi era a tribo que foi separada para o sacerdócio. É por isso que essa palavra sacerdote, no latim, sacer, significa separado, consagrado. Foi essa tribo que foi consagrada e separada ao sacerdócio. Agora, Drummond do céu, se só essa tribo foi consagrada ao sacerdócio, significa então que hoje, a igreja brasileira, nós então temos uma turma específica, deve ser então, Drummond, o pessoal do louvor, que é uma tribo sacerdotal, o pessoal que toca, é a tribo então de Levi. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, quando você nasceu de novo, você foi feito templo de Deus e você foi feito sacerdote. Sacerdote não é a turma com microfone, sacerdote é a turma que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Então eu posso bradar essa manhã, toda a igreja aba é sacerdote do Senhor Jesus Cristo. Todos nós. Isso já é uma mentalidade que tem que trabalhar em nossa mente, porque nós achamos que muitas vezes é sacerdote quem está com o microfone na mão. Às vezes nós vimos isso muito na igreja católica e na igreja evangélica também, que sacerdote é alguém com uma batina ou com terno e gravata. Ah, fulano lá que é sacerdote. Nós não, nós somos aqueles leigos. Lá está os clero e nós somos os leigos. Graças a Deus, irmãos, isso tem morrido na igreja brasileira, porque todos nós somos sacerdotes para o Senhor. Cada um de nós. Sacode o irmão do seu lado e fala para ele assim, você é sacerdote. Você é sacerdotisa do Senhor. Toda a igreja. Agora, vem comigo. Sacerdote no hebraico é ministro, é servo, serviço. Todos nós hoje somos sacerdotes, todos nós fomos separados para esse sacerdócio, para esse serviço. Mas a palavra no hebraico, irmãos, ela dá uma definição ainda mais ampla. A palavra sacerdote, ela indica um mediador, nós vamos entender isso direito. Mas o mediador era aquele que o povo vinha para ele, mas ele ministrava a Deus e trazia a resposta de Deus para o povo. Ele então era como uma espécie de um intercessor, que o povo vinha a ele e ele ia a Deus por aquele povo. Agora, essa palavra, embora ela esteja muito ligada à questão religiosa, ela não era só religiosa. Ela era usada, por exemplo, pelos reis da época antiga. E os reis da época antiga usavam a palavra sacerdote para indicar pessoas que ficavam à sua direita. À sua direita, à direita do rei antigo, ficavam os filhos, que eram os príncipes, e os sacerdotes. Por quê, Drummond? Porque os sacerdotes, irmãos, eles eram assistentes. Assistentes não de ficar olhando, observando. Não, assistentes de servir pessoalmente ao rei nas necessidades que ele tinha. Então, se o rei tinha alguma coisa que ele queria, o sacerdote era aquele que assistia pessoalmente aquilo que o rei desejava, aquilo que o rei queria. Olha que privilégio que eu tenho essa manhã. Essa manhã eu estou conversando com os assistentes pessoais do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, gente. Pessoas que estão cuidando daquilo que ele deseja, daquilo que ele quer, que ministram aquilo que ele deseja, que falam com ele, que recebe orientações da parte dele. Isso é um sacerdote. Então vamos juntar as ideias aqui. É alguém que serve a Deus e serve as pessoas. É alguém que fala com Deus e recebe respostas de Deus para ministrar às pessoas. É alguém que assiste de forma pessoal ao rei naquilo que ele deseja. Sacerdote Corém é exatamente essa pessoa que foi consagrada para esse serviço pessoal ao rei e para abençoar as pessoas à volta. Agora, como eu disse para vocês, a classe sacerdotal era separada. Então, a tribo de Levi, irmãos, ela fazia esse trabalho. Agora, quando ela fazia esse trabalho, é bem interessante que a gente vê o seguinte. Quando essa tribo sacerdotal, ela ia trabalhar, o resto do povo não era sacerdote. Então, as 11 tribos que você mencionar, elas não eram sacerdotes. Como elas não eram sacerdotes, o que elas faziam? Eu quero adorar a Deus.
E como elas queriam adorar a Deus, elas vinham ao templo. E quando elas vinham ao templo, elas traziam seu sacrifício e colocavam nas mãos do sacerdote. Eu sei que vai ficar um pouco herético agora, mas Levi, levanta aí. Pega ali a sua oferta. Só para ilustração. Eu falei que ia ficar herético, irmão, porque eu vou fazer a tribo de Levi trazer a oferta. Mas eu estou representando aqui os sacerdotes. E o pastor Levi ele está representando o povo, preste atenção comigo, o povo que não era sacerdote. Então o povo trazia oferta. Na hora que o povo trazia oferta, colocava nas mãos do sacerdote. O sacerdote pegava o sacrifício, imolava o sacrifício. E preste atenção, ele prestava o culto a Deus. Porque era tarefa do sacerdote prestar o culto a Deus. O povo que não era sacerdote, nesta hora, irmãos, ele não era responsável por pegar o sacrifício e prestar o culto, porque ele não era sacerdote. Ele trazia oferta, mas quem prestava o culto com a oferta era o sacerdote. Depois que ele prestava o culto, o povo que só estava assistindo podia ir para casa abençoado, perdoado, porque o sacrifício já foi imolado. Olha, todo mundo aqui para mim é muito importante. Irmão, eu não sei, porque a igreja brasileira transportou essa mentalidade do Velho Testamento para a Nova Aliança. Eu não sei porque ainda tem gente, irmão, que vem para o culto para assistir. Aí ele assiste o ministério de louvor adorar. Ele assiste o pastor orar. Mas, irmão, nós não somos mais a geração que assiste ao culto, porque todos nós somos sacerdotes para Deus e o Pai. O culto dessa manhã, você acha que é responsabilidade minha, do pastor Haroldo, do Ministério de Louvor? Não, o culto é responsabilidade de cada um de nós que está aqui. Por isso que eu não entendo, irmão, quando a pessoa fala assim, hoje o culto não foi bom. Não gostei do culto hoje. Aí eu penso assim, que autocrítica interessante. Porque se o culto não foi bom, é porque você não prestou culto direito, né, irmão? Aleluia. A nossa mentalidade hoje, irmão, virou uma mentalidade de cliente. Cliente que vai num lugar e fala assim, não gostei. Não gostei. Muita claridade na igreja, eu gosto de ficar escuro. Cliente reclama do serviço. Sacerdote vai servir. Bom, cliente reclama do culto. Sacerdote presta culto. A responsabilidade do culto essa manhã é sua, é minha. Quem está comigo nessa aqui, gente? Quando nós começamos a introjetar isso no coração, irmãos, quando o louvor está ruim, a gente não reclama do louvor, a gente começa a interceder pelo louvor. Quando alguma coisa não está acontecendo como a gente gostaria, irmãos, a gente começa a entrar em espírito de oração por aquilo. Isso é uma mentalidade de sacerdócio, porque o sacerdócio é responsável por aquilo. Ah, eu vi uma necessidade na igreja e eu vi essa necessidade e ninguém faz nada, porque o pastor não faz nada, porque o pastor não vê, porque o pastor só fica adorando. Mas eu vi, então vai lá e resolve, irmão. Porque Deus levou Ezequiel para o vale de ossos secos, não foi para dar uma volta. E reclamar que estava tudo seco. Deus levou Ezequiel para o vale, para Ezequiel ver a situação do vale. Mas Deus não leva ninguém só para ver a situação do vale. Quando Ezequiel viu a situação do vale, ele falou para Ezequiel, então profetize. Porque a situação que você vê a necessidade, você será o profeta para ser liberado. A palavra profética para mudar a situação, irmão. A visão de sacerdócio é uma visão muito diferente. É uma visão que presta o culto. Não que assiste às situações, não que vê simplesmente as coisas, mas que presta adoração ao Senhor.
Porque se a minha vida é o templo de Deus, se o Espírito Santo está em mim, e eu quero que o Espírito Santo comece a tocar as pessoas à volta, eu vou prestar um culto a essa presença. Porque quando isso acontecer, quem não é sacerdote vai ser abençoado. Por que, Drummond, tem gente que não é sacerdote? Tem. É quem ainda não nasceu de novo. Irmão, os não crentes precisam ver uma igreja de sacerdotes adorando. Eu me lembro uma vez, eu estava no interior de São Paulo ministrando a palavra de Deus, e eu estava falando a respeito de cânticos espontâneos, cânticos ao Senhor. Eu estava falando lá de Efésios 5, que fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Está falando sobre isso. E eu estava falando para os irmãos que cânticos espirituais, irmão, cântico espiritual não é feito para esses ministérios de louvor tão abençoados como vocês têm aqui, ou para o de louvor do Diante do Trono, ou David Keelan, ou André Valadão, mas para toda a igreja. Por quê? Porque Efésios não foi escrita para um ministério de louvor. Irmão, ministério de louvor não nos substitui, ministério de louvor nos representa. Agora, ministério de louvor é a igreja inteira. Posso ouvir um amém aí, gente? Porque não vou cantar, não. Só canta quem é afinado. Graças a Deus que isso não vale para mim. Porque, irmão, canta toda a igreja. E aí eu estava ensinando aquela igreja a falar isso. Porque eu sempre aprendi assim. E sempre fui cheio do Espírito Santo, irmãos. Enquanto os instrumentos tocavam. E eu começava a cantar algo espontâneo ao Senhor. Irmão, estou lá no meu lugar, todo desafinado. Eu brinco, eu tenho o dom do canto. Eu fico no canto, na minha, adorando ao Senhor. Bom, eu sou muito desafinado. Mas aí o pessoal do louvor, tem aquele momento abençoado que eles fazem assim, né? Agora cante um cântico espontâneo ao Senhor. Irmão, eu fico no meu lugar, levanto as mãos e começo a cantar. E não tem nenhuma música na projeção e cantando. Eu estou lá no meu lugar, cantando. Senhor, eu te amo. Desafinado. Mas sou eu e Deus ali. Irmão, eu estou sendo cheio do Espírito. Aleluia. Aquela presença me enche. Porque você não é cheio do Espírito Santo em silêncio, você é cheio do Espírito Santo falando. Aí, irmão, eu caio na besteira. E é besteira mesmo. Besteira, eu confesso, é besteira mesmo. Eu caio na besteira de abrir os olhos. Quando eu abro os olhos, que eu olho, irmão, os irmãos estão tudo assim. Não vai cantar o hino do Fernandinho? Que está todo mundo esperando uma canção e ninguém cantando, todo mundo olhando. E nessa igreja no interior de São Paulo, irmãos, eu estava ensinando isso. Parece que os irmãos pegaram no coração. Porque na hora que o ministro de louvor começou a ministrar, que ele falou assim, agora cantem um cântico espontâneo. Irmãos, eu vi a igreja inteira, sem nenhuma exceção. Toda a igreja cantava. Do jeitinho deles. Irmão, uma presença de Deus inundou aquele lugar de uma forma como eu nunca vi. Quando eu vi aquilo, eu falei, não tem nada a ver com o ministério de louvor, mas tem a ver com uma igreja de sacerdotes. De gente que está prestando seu culto independente de homens, independente de ânimo de alguém, mas está oferecendo a Deus um incenso. Uau! Que presença, gente. Era a tarefa do sacerdote todo dia oferecer incenso. Incenso na Bíblia é símbolo de adoração e de oração. Todo dia, não importava aonde estivesse o tabernáculo de Moisés, você ia ver uma fumacinha subir. Tinha fumacinha subindo. Oração e adoração não poderiam faltar no tabernáculo. Eu acho tão interessante, irmãos, o tabernáculo não foi feito quando o povo chegou na terra prometida. O tabernáculo foi feito no deserto. A adoração não foi dada simplesmente quando o povo estava lá na terra prometida. As ofertas não foram trazidas no lugar onde manava leite e mel. A oferta e a adoração foi trazida no tabernáculo, no deserto.
Irmão, adoração, generosidade, não é para quando você tiver com a prosperidade que você está sonhando, não é para você dar quando você estiver sobrando, é para você dar mesmo na adversidade do deserto, porque você sabe quem você está adorando. É tarefa do sacerdote. Bate no peito e fala assim, é tarefa minha. Não importa se na terra prometida ou no deserto, vai ter incenso de adoração subindo na igreja Aba, em nome de Jesus. É função. Moisés estabeleceu várias funções para o sacerdócio. Uma delas era queimar incenso. Outra delas era uma que eles faziam diariamente. Diariamente traziam-se sacrifícios. E esses sacrifícios que eram trazidos, todo o animal era imolado no sacrifício. Na verdade, só a pele do animal era arrancada. Era o chamado sacrifício de holocausto. O sacrifício de holocausto, irmãos, era uma oferta, era um sacrifício feito. Que eles tiravam a pele do animal, eles colocavam o animal inteiro no sacrifício, no altar de holocausto, e faziam a fumaça subir, porque, na verdade, a palavra holocausto é fumaça que sobe, ou fumaça ascendente. A ideia de holocausto é fumaça ascendente, ou fumaça que sobe. É interessante você pensar isso, porque a fumaça não ia na direção dos homens. A fumaça não ia na direção das pessoas. A fumaça era apenas ascendente. A fumaça só tinha uma direção vertical. Ela ia para as benditas narinas do Senhor. Ela não ia para homens. Todo dia tinha um sacrifício. Pega isso aqui comigo. Todo dia tinha um sacrifício para lembrar o povo e os sacerdotes que tudo era para ele. Aí você olha para mim e fala assim, Drummond, acabou de chover no molhado essa manhã. Estamos careca de saber que tudo é para Deus. Mas, irmãos, você há de convir que a nossa fumaça, na verdade, a direção da nossa fumaça, embora pareça que a gente sabe que tudo é para Deus, parece que a direção da nossa fumaça não tem sido só para Deus. Como assim, Drummond? Eu tenho visto e cada vez mais visto que a direção da fumaça de alguns que parece que é para Deus vai para direções muito perigosas. Por exemplo, nós estamos vendo uma geração hoje, irmãos, eu amo, e é claro que a gente faz coisas que a gente pensa assim nos resultados. Por exemplo, eu estou ensinando para vocês aqui essa manhã, é claro que eu espero que vocês entendam e pratiquem essa mensagem. Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, nós pregamos para um não crente. Claro que a gente tem expectativa e pensa no resultado que ele seja salvo. Ninguém que é louco, né, gente? É lógico que a gente quer ver todos salvos, as pessoas abençoadas. Mas, por favor, me entenda. Embora nós não sejamos loucos a ponto de pensar que a gente não quer resultado, por favor, me escute, igreja. A nossa fumaça não pode ir na direção de resultado, gente. Queremos resultados, mas a fumaça é para Ele. Por que você diz isso, Drummond? Porque senão, irmão, sabe o que vai começar a acontecer? A gente só faz pensando no resultado. E se o resultado não vier, e vamos conversar, conversa de pé de ouvido aqui, tem hora que o resultado não vem. Nós pregamos um evangelho, irmãos, onde sempre os resultados têm que vir. Mas, irmão, vamos combinar aqui. Nem sempre resultado vem, gente. E Jesus preparou a gente para isso também. Lembram de uma missão que Jesus deu para os 70? Jesus falou assim, olha, vocês vão de 2 em 2. Vocês vão chegar, aí prometeu a glória. Vocês vão curar os enfermos, vão limpar os leprosos, mortos vão ressuscitar, aquela coisa toda. Glória vai acontecer. Mas Jesus também falou assim, olha, mas se alguma cidade não receber vocês, sacode o pó. Vai se andar. O que Jesus está fazendo? Vai ter glória na caminhada, mas vai ter lugar que vai rejeitar vocês. Já estou preparando vocês para lidar com o fracasso. Porque Jesus não preparou vocês só para lidar com vitórias, mas também para saber lidar com fracassos.
Tira a poeira da sandália. Nós estamos vendo uma geração, irmão, uma geração muito todinho. Geração todinha assim, pastor, abri um GC, não multiplico ainda não. Parei. Estou pregando e ninguém se converte. Pastor, eu dizimo e oferto, mas ainda não vi a prosperidade na minha vida. Eu vou parar de dizimar e ofertar. Irmão, você vai parar de dizimar e ofertar porque você ainda não viu a prosperidade? Peraí, então você está dizimando e ofertando por causa da prosperidade? Ou dizimando e ofertando para a fumaça subir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Como é que eu vejo se a minha fumaça está indo para Deus ou para os resultados? Quando tem falta de resultados, você continua obedecendo? Aleluia. Dá um sorriso para mim essa manhã. Às vezes tem mulher que fala assim para a gente: pastor, meu marido não é crente, o que eu faço? A gente aconselha, né? Anda em amor, ama, né? Ora por ele, aquela coisa. Beleza, vou fazer. Aí passa um tempo, procura a gente e fala assim: pastor, estou andando em amor com meu marido, mas meu marido não muda de jeito nenhum. Parei de andar em amor com ele, é muito difícil. Eu falei: irmã, você está andando em amor para o seu marido mudar, ou você está andando em amor para agradar o Senhor que te chamou? Porque se é para o seu marido mudar e ele não mudou, é claro que você vai desanimar de obedecer. Se você prega e ninguém se converte, e você está pregando com o único intuito ou única motivação de que pessoas se convertam, você vai parar de pregar. Mas, irmão, pode ninguém estar recebendo, mas eu e você somos pregadores do Evangelho, porque ele disse: ide e pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e receber será salvo, quem não crê, irmão, será condenado. O problema vai ser com ele. Mas nós sobrecarregamos demais a nossa obediência a Deus, pensando também nos resultados. Nós, como líderes e como pessoas no reino, irmãos, muitas vezes paramos a nossa obediência por falta de resultado. Isso é muito sério, a fumaça saiu do lugar correto. Pensa comigo, se fosse resultado, se a gente fosse pensar em totalidade, todo ateu deixou de ser ateu depois que Jesus morreu na cruz? Todo idólatra deixou sua idolatria, gente? Não. Então por que o sacrifício de Jesus foi aceito? Por causa do tamanho dos resultados que deu? Ou porque ele obedeceu à vontade do Pai? Irmão, a fumaça tem que voltar a subir só para Ele. A igreja aba vai ser imparável se a obediência for só para ver um sorriso no rosto do nosso amado. Ela vai ser imparável porque a perseverança está em agradar uma pessoa só. A falta de perseverança está em, na verdade, fazer essa fumaça ir em outra direção. Irmão, você não entende. Eu estava pregando, eu estava ministrando pra caramba, cara, mas fulano me feriu, fulano me frustrou. Como a gente ouve isso na caminhada, gente? Fulano não me reconheceu, fulano foi injusto comigo, fulano não me abençoou. Fulano não sorriu para mim, fulano não me viu o que eu fiz. Ô, irmão, se você está pensando que isso nunca mais vai voltar a acontecer, eu te digo já de antemão, vai voltar, irmão. Pessoas são injustas, mas tem alguém que vê tudo o que você faz e vai te recompensar aqui ou na eternidade. Ele não deixará de recompensar o que você fez. Quem está entendendo o que eu estou falando essa manhã? Se nós queremos que essa presença se manifeste do nosso interior para fora de nós, irmão, que a fumaça tem um alvo só dele. Nós sobrecarregamos pensando assim: não, mas eu tenho que fazer essa pessoa se converter. Irmão, eu não tenho que fazer nada. Eu tenho só que obedecer, o resto é com o Espírito Santo, irmão.
Teve uma época no ministério, eu confesso para vocês, que eu ia ministrar pensando assim, meu Deus, será que as pessoas vão receber? Será que as pessoas vão orar, vão clamar, vão ser salvas, vão ser renovadas depois da ministração? Eu vinha com esse intuito todo e tal, aquela coisa toda. Deus falou assim, calma. Você está pensando no trabalho que eu faço? O seu trabalho não é esse, não. O seu trabalho é ensinar e pregar com ousadia, com o melhor que você tem. O resto é comigo. Quem vai fazer o seu GC multiplicar, irmão, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai fazer. Se é para o Senhor, bata mais forte mesmo. Aleluia. Simplesmente faça. Simplesmente vá. Irmão, a gente olha para os grandes heróis da fé, gente. Paulo, toda vez que Paulo pregava, todo mundo se convertia. Que nada, gente. Tinha dia que ele pregava, o pessoal, ao invés de aplaudir, jogava pedra. Irmão, nem sempre o pastor Paulo pregou para a igreja rábada, não, gente. Tinha dia que o apóstolo Paulo pregava para ninguém que ouvia e falava, vamos tacar pedra nele. Um dia tacaram tanta pedra nele, irmão, que acharam que ele tinha morrido. Sanguentado. No chão. Irmãos pegaram ele para tratar ele, aquela coisa toda. Sabe o que o apóstolo Paulo foi fazer no outro dia? Não, irmão, foi pregar não. Ele foi para o Instagram falando, chateado. Hashtag tô bravo. Olha as pedras. Tô ferido. Mandou um WhatsApp para Pedro. Cansei. Tô deprimido, gospel. Geração de hoje é assim, gente. Não deu certo. Estamos nos deprimindo e parando. Postando a nossa dor, abrindo nossas feridas. Mas o que Paulo fez no outro dia, irmão, era a consciência de uma coisa. Pedras podem vir da terra, mas eu vivo para agradar uma pessoa que está no céu. Você foi criticado, apedrejado por homens, mas você vive para agradar o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aleluia! Que a fumaça suba só para Ele. Mas o sacerdote, irmão, ele também tinha uma outra função. Vou usar isso aqui só para ilustrar. Tinha um altar, gente, e esse altar era exatamente, não pequeno assim, mas só para vocês terem uma ideia. No altar de holocausto, esse que o animal todo era queimado, caía do altar, gente, cinzas. De contas, era um animal vivo ali, as cinzas caiu no altar. Ô, gente, era uma ordenança ao sacerdote. Ele tinha que pegar uma pá e todo dia, digam comigo, igreja, todo dia ele pegava a pá e tirava as cinzas do altar. A ordenança, irmão, não era de vez em quando, era todo dia, não podia ficar no altar cinzas. Agora, o que cinzas representam na Bíblia? Se você olhar bem, as cinzas falam de morte e de luto. No Velho Testamento, quando alguém morria, eles pegavam as cinzas, jogavam sobre si mesmos e eles ficavam cobertos de cinzas. E quando eles ficavam cobertos de cinzas, era um sinal de luto pela pessoa que tinha morrido. Então, as cinzas representavam a morte e a tristeza por aquilo que tinha acontecido. Agora, no altar da adoração, não poderiam ficar as cinzas. E a responsabilidade de tirar não era do Espírito Santo. Não vinha um vento oriental para limpar as cinzas. Quem tinha que tirar as cinzas era o sacerdote. Com a pá, ele tirava as cinzas do altar. Irmão, o que você está dizendo? Que, irmão, as cinzas, o simbolismo para nós hoje, a tristeza, o desânimo,
situações na nossa alma, porque agora, como eu e você somos templo, irmão, o altar é algo que fica no templo. O altar de adoração era algo que ficava no tabernáculo de Moisés. O altar da adoração é algo que agora fica no nosso coração. Porque aqui nós somos a morada de Deus. As cinzas do desânimo, da tristeza, não podem ficar no altar da adoração. Eu sei que eu vou ficar um pouco repetitivo essa manhã, mas me escute. A tarefa não era do vento, não era de Deus. A tarefa era do sacerdote. Irmão, o que você quer dizer? Que eu e você, irmão, estamos muitas vezes lidando com sentimentos, emoções, que a gente está pedindo para Deus e Deus está falando assim: eu te dei autoridade para pegar uma pá, para pegar a fé e dizer: peraí, esse sentimento não vai ficar dominando a minha adoração, porque o meu altar vai ficar limpo para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está desanimado, meu irmão? Você está triste com alguma situação? O Senhor está falando com você essa manhã. O Senhor está usando um rapaz mesmo, alguém que não faz nenhum sentido está falando. Mas Ele está falando com você o seguinte: através de mim, está na hora de você se posicionar quanto àquilo que tem te impedido de adorar. Porque se cinzas ficam no altar da adoração, iriam atrapalhar a adoração de acontecer. Deus não queria que cinzas ficassem no altar, porque cinzas acabariam atrapalhando o próximo sacrifício a ser oferecido. Quando o desânimo não é tratado, irmãos, quando isso parece ficar se acumulando em nós, pode reparar, a gente vem para a igreja, mas não vem. Irmão, é impressionante. É porque assim, vocês estão virados para a gente, né? O pastor Haroldo, os pastores aqui, a gente está aqui, irmão, a gente olha às vezes o semblante de alguns irmãos, e quando a gente fala assim: abre a sua boca e vamos adorar, vamos levantar incenso, aí fala: estão tão desanimados. Porque sentimento, quando você não lida com ele, ele comanda se você vai adorar ou não vai. O problema não é sentir, gente. Irmão, quantos aqui já sentiram desânimo? Levanta a mão e o pé. Somos seres humanos, né? O problema não é sentir desânimo. Todo mundo sente triste. Todo mundo tem um momento na vida. Claro que tem, gente. Agora, a grande questão não é essa. A grande questão é o que você vai fazer quanto a isso. Gente que não tem fé, o desânimo domina. Mas gente que tem fé na palavra, ele diz: desânimo, você está aqui, mas eu vou adorar o meu Deus. Porque eu não obedeço a um sentimento, eu obedeço a um Deus vivo. Mas é muito diferente. Por fim, para a gente terminar, o sacerdote, ele levanta incenso. O sacerdote, ele oferece um sacrifício de holocausto com a fumaça só para o Senhor. Ele tira as cinzas do altar. E a última função que eu queria falar com você nessa manhã era que também todo dia, na viração do dia, irmão, quando o dia estava por terminar, o sacerdote pegava óleo e ele trazia o óleo, que era a dimensão do azeite. E quando ele trazia o azeite até o candelabro. O candelabro era uma peça de ouro com 7 hastes, e aonde ali tinha fogo. E ele colocava o azeite em cima ali de cada uma daquelas hastes. Por quê, Drummond? Porque o fogo desse candelabro, quando o dia estava terminando e a noite começando, esse fogo ia se apagar. Então, para manter o santo lugar aceso, o interior do templo aceso, ele tinha que trazer esse azeite, que era um combustível para aquele fogo continuar aceso. Interessante você pensar que o interior do templo, quando começava a noite, não podia ficar apagado. A escuridão tomava o lado de fora, o deserto estava escuro.
mas o interior do templo tinha que ficar iluminado. Amados, o interior do templo agora é o nosso interior. O fogo que arde em nós é o fogo da palavra de Deus. Agora o azeite simboliza uma pessoa que eu e você amamos. É o Espírito Santo de Deus. Ele é o único combustível que vai manter o fogo da palavra aceso. Agora, irmãos, de novo, hein? A tarefa de pegar o azeite é só do sacerdote. Isso significa o quê, Drummond? Que se tem fogo apagando, a responsabilidade é do sacerdote que deixou isso acontecer. Aleluia. Eu amo todos vocês. Com certeza. Mas tem muita gente se esfriando, colocando a culpa em Deus. Quando Deus falou, eu deixei o fogo da minha palavra e o azeite disponível. Tem gente que está se esfriando no interior, porque o fogo fala desse calor, desse ardor, e tem muita gente com a frieza instaurada dentro de si. Mas você não precisa esfriar na fé. Você não precisa esfriar com a igreja. Você não precisa esfriar na vida de oração. Você pode se manter quente. Irmão, essa igreja não vai se esfriar, ela só vai aquecer mais e mais. Talvez você está aqui falando assim, Drummond, eu não estou com esse fogo todo, mas o azeite está aqui, o fogo da palavra está sendo liberado, meu irmão. O fogo fala desse calor interno, mas esse fogo também fala, irmãos, de iluminação. Nós sabemos que o Brasil vive um momento muito delicado. Talvez a sua volta, não só a nação, mas sua família ou situações financeiras estão em escuridão. Mas, irmãos, as coisas podem estar escuras do lado de fora, mas o templo tem que ficar iluminado. Do lado de fora está tudo escuro, mas aqui dentro tem uma luz de convicção que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia nossa alegria está no nosso Deus.